noite. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Hoje fazendo um trabalho um pouco diferente, né? Que a gente vai estar fazendo essa live e a gente vai em seguida passar um link para vocês com o objetivo de que vocês amanhã assistam o protocolo de Prend, né, que eu vou dar uma aula. Vai ser uma aula gratuita que a gente vai ter o prazer de dar para vocês, porque eu gosto bastante de quando eu dou algum protocolo, que eu ensine, para a gente poder fazer um movimento bem legal no sentido de aplicar direitinho. Na realidade, esse protocolo de Prend, de MDR, ele é um protocolo, não é um protocolo, eu chamo de plano de trabalho, né? Que é um plano de trabalho mesmo, que a gente vai trabalhar com o nosso paciente que apresenta depressão, né? Eu vou mandar aqui para a Giane o link da inscrição do protocolo de amanhã. Estou mandando, Gi. A Gi é minha grande parceira. Mais ou menos antes de a gente terminar, eu peço para a Gi colocar aqui nos comentários e vocês copiam, tá? E isso vai ser muito importante para o nosso trabalho, tá? Então vamos começar, gente. Eu estava esperando um pouquinho as pessoas entrarem, né? Para a gente falar de um tema que eu acho assim um tema bem delicado, né? A depressão hoje é uma das doenças mais graves do mundo, né? A gente tem causas mortes bem significativas, que amanhã eu vou trazer um pouco para vocês esses dados, né? Que são bem significativos, né? O trabalho de depressão com MDR, ele tem sido já estudado, ele tem sido pesquisado e a gente tem tido bons resultados com o trabalho de depressão utilizando a terapia de MDR. Para os que estão entrando agora, que não são MDRistas, tem algumas pessoas que me pediram para assistir a live, é lógico, todos são muito bem-vindos. O MDR é uma abordagem terapêutica, né, que ela tem como objetivo fazer o reprocessamento das experiências disfuncionais ou patogênicas que nós sofremos, né, e que, consequentemente, essas experiências deixam marcas bem graves no cérebro. E as pessoas, de uma maneira geral, conseguem fazer uma produção muito difícil quando estão acometidas por traumas, por memórias patogênicas, e essas pessoas, de uma maneira geral, podem ter problemas muito sérios durante uma vida inteira, né? Existem alguns casos que a gente sabe que as pessoas têm um contexto depressivo muito grave e que podem passar uma vida inteira sendo acometida por crises depressivas, né? Mas o que afinal é a depressão, né? A depressão, gente, é uma doença crônica, né? Psiquiátrica, tá? E que tem como sintomas, assim, uma tristeza profunda, uma perda de interesse, uma ausência de ânimo, né? E oscilações de humor do indivíduo. Então, muitas vezes, a depressão é confundida com uma ansiedade intensa, né? E muitas vezes pode levar o indivíduo a ter pensamentos suicidas, né? Eu, de uma maneira geral, já tive muitos casos que eu tratei, né? E tenho ultimamente utilizado o protocolo de Prend para tratar os pacientes com sintomas depressivos e os pacientes que apresentam sinais claros de depressão, né? É uma entidade profundamente física, né? Que afeta tanto a cognição quanto a emoção e praticamente todos os sistemas do nosso corpo, né? É óbvio que a gente sabe, né? Os estudos mostram que existem alguns fatores genéticos que estão envolvidos dentro dessa doença, né? Nos casos de depressão, que podem ocasionar uma disfunção bioquímica no cérebro, né? Entretanto, nem todas as pessoas, gente,
com a predisposição genética podem reagir da mesma maneira, né? E os mesmos gatilhos que podem ser desenvolvidos a depressão em algumas pessoas, em outras não são desenvolvidos, né? Quais são esses gatilhos para as crises, né? São os gatilhos psicológicos, de uma maneira geral, traumas de infância muito graves, né? É possível apresentar sintomas de depressão e de toque? Com certeza, viu, Aline? Porque a depressão ela pode vir como pano de fundo e o paciente desenvolver comorbidades associadas, né? Mas eu estava falando dessa predisposição genética e do que pode acontecer para ser gatilho para essas crises, né? O estresse físico e psicológico, a gente sabe que é muito comum, né? Algumas doenças sistêmicas do sistema nervoso, né? O hipotireoidismo, tá? O consumo de drogas lícitas e ilícitas, isso também pode ocasionar, principalmente as ilícitas, como cocaína, tá? E alguns medicamentos, principalmente as anfetaminas, né? A Ivana pergunta, e quando a pessoa é deprimida desde criança, mas sem um trauma evidente? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Ivana, depois eu volto para as perguntas, né? Muitas vezes o início dessa enfermidade, gente, aparece na infância, como agora falou a Ivana, né? E muitas vezes eles podem não ser reconhecidos, né? Existem várias maneiras da gente observar a depressão, né? E muitas vezes algumas famílias confundem a depressão com a tristeza. Elas são diferentes. Quando o indivíduo se mostra triste, né, ele tem um motivo aparente. A pessoa sabe por que está triste. A pessoa sabe que passou por um evento que foi ocasionado em cima de qualquer que seja a ordem, e a pessoa, de uma certa forma, ela sente essa tristeza muito forte, né? E aquela tristeza perdura alguns dias, depois ela pode passar. A depressão, ela pode aparecer com uma tristeza muito profunda, muitas vezes sem um conteúdo, muitas vezes sem um motivo aparente, né? Mesmo se alguma coisa muito boa estiver acontecendo, a pessoa pode continuar a sentir aquela tristeza. Eu tinha uma paciente que dizia para mim, eu não sei como as pessoas conseguem sorrir, porque eu não vejo motivo para eu sorrir. Então, é muito importante a gente perceber, quando a gente está diante de casos assim, a gente precisa evitar algumas coisas, gente, que, na minha concepção, são muito sérias. Por exemplo, você desqualificar os sintomas, né? Você dizer para a pessoa, olha, isso é um exagero, né? Você não está desse jeito, você não está tão mal assim, levanta a cabeça, dê a volta por cima. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer esse movimento e aí é que ela deprime mais, né? Isso é muito sério. Então, a gente sabe que todos nós temos problemas, que a gente precisa reagir, mas você dizer a uma pessoa que está depressiva que, olha, o seu problema é menor do que aquele que está debaixo da ponte, isso é extremamente grave, porque a pessoa pode levantar hipóteses muito piores, né, como que eu me deixo ficar nessa situação se existem pessoas piores do que eu, né? Então, a gente trazendo um pouco os tipos de depressão, a gente conhece a depressão endógena, né? Que uma das causas dessa depressão é que o indivíduo apresenta alterações biológicas, tá? E na predisposição genética desse indivíduo podem aparecer situações transgeracionais bastante importantes, né? Esse quadro a gente chama de depressão endógena, né? Quando tem um caractere de alterações biológicas, tá? E a depressão exógena, onde os fatores externos e os fatores mais estressantes de familiares, traumas, eles podem ocasionar doença, né? A gente sabe que muitas pessoas que têm perdas muito graves, perdas muito traumáticas, elas podem
entrar num processo depressivo grave. Boa noite, gente que está entrando. Prazer ter vocês aqui comigo hoje. Nós já iniciamos, que a gente inicia na hora, tá? Estamos falando sobre depressão e MDR. Eu estou fazendo assim um apanhado geral do que é a depressão, né? Vou falar um pouco agora do DSM-5, que traz 7 maneiras, na verdade traz 9, mas 2 delas eu deixei no stand-by, porque são aquelas não especificadas, então eu deixei meio no stand-by. Trouxe as mais importantes, né? Que são o transtorno depressivo maior, né? O transtorno disruptivo do humor, né? Da regulação do humor, os transtornos depressivos persistentes, né? A distimia é uma delas, o transtorno disfórico pré-menstrual, tá? O transtorno depressivo que é induzido por uso de medicamentos ou substâncias químicas como álcool, drogas e cocaína de uma maneira geral. O transtorno depressivo não especificado, né? Mas a gente vai se ater um pouco hoje no transtorno depressivo maior e o transtorno depressivo gerado por estresse pós-traumático ou por traumas. Porque esses são os que a gente tem trabalhado bastante com o MDR e eu consigo, de uma maneira mais clara, estar passando esses casos para vocês, né? Dar alguns exemplos para vocês terem uma noção, né? O que é o transtorno depressivo maior? Para que a gente perceba que o nosso paciente tem um transtorno depressivo maior, é importante que o paciente apresente mais ou menos 5 ou mais sintomas dos que eu vou referir agora, né? Por exemplo, além daquele estado deprimido que o paciente está, né, ele apresente assim uma anedonia, né, que é aquela coisa do prazer diminuído de desenvolver as atividades, tá? Os sintomas mais característicos da depressão são a alteração de peso, né? A pessoa perde ou ganha peso assim, não intencionalmente, tá? Os distúrbios de sono, todos eles estão dentro desse processo depressivo, né? Os distúrbios psicomotores, às vezes a pessoa tem uma agitação psicomotora, uma apatia psicomotora diariamente, né? Isso pode acontecer. Uma fadiga, ou seja, a pessoa ter um cansaço que não passa, aquele cansaço até meio patológico, né? Uma culpa excessiva por coisas que às vezes ele nem tem, né? A pessoa nem tem essa culpa, mas a pessoa se apodera dessas culpas, né? A dificuldade de concentração, a habilidade de se concentrar, ela é muito diminuída. A pessoa pode começar a ter ideias suicidas, né? Ou seja, pensamentos recorrentes de morte, tá? Uma baixa autoestima e uma alteração da libido, seja ela de que forma for, né? É muito importante a gente perceber, dentre essas alterações que eu falei para vocês, pelo menos 5 delas estarem ativas, né? Uma das coisas que eu me preocupo muito quando eu estou dentro de um contexto de um paciente que está apresentando um quadro depressivo é dar uma observada na história clínica como está a alimentação, o humor e o prazer desse paciente, que são características bem importantes, né? A alimentação por quê? Porque muitas vezes quando a pessoa está fadigada, a pessoa está até meio paralisada, como a gente chama no MDR, ou elas comem muito, né? Ou elas comem muito pouco, né? Então isso pode acontecer. Então, muitas vezes a pessoa querendo aumentar o humor, ela entra naquela coisa de comer muito açúcar, muito doce, carboidratos, cafeína de uma maneira incontrolada, né? E o humor do paciente, ele muitas vezes fica deprimido, né? Isso pode variar de uma profunda irritação até uma tristeza extrema. Então, a gente precisa ficar de olho de como o paciente está
se apresentando. A cognição dessas pessoas sempre fica comprometida, né? Vai aquele pensamento, aquela crença positiva, como a gente fala, desculpa, aquela crença negativa, como a gente fala no MDR, né? Eu sou inútil, eu sou uma vergonha, eu não presto para nada, eu sou burro, né? E aquele sentimento de desesperança, né? Uma outra área que a gente observa muito grave, que é ativada dentro de um contexto de um paciente depressivo, é o prazer. As pessoas depressivas, elas deprimidas, elas referem uma anedonia, né? Que é aquela perda do prazer das atividades constantemente, né? E isso faz com que elas se esqueçam que já tiveram prazer um dia, né? Se já tiveram momentos de felicidade, se já tiveram um significado maior dentro da vida delas, né? Então, essas pessoas, muitas vezes, elas entram dentro de um buraco tão profundo que elas começam a pensar que a vida não tem sentido, que a vida é desesperadora, né? Que a saída é se matar, por exemplo, né? Então, um indivíduo dentro de um quadro depressivo, eu nunca trato um paciente depressivo sem acompanhamento psiquiátrico. Nunca, tá? É muito importante a gente fazer a ponte com a psiquiatria para que a gente possa, de uma maneira, ter uma tranquilidade quando a gente vai trabalhar com esse paciente depressivo, tá? Então, isso é muito importante, né? Os quadros leves de depressão, eles costumam responder muito bem ao tratamento psicoterápico. Esse protocolo de Prende, que eu vou estar ensinando para vocês amanhã, ele tem algumas pesquisas que eu vou mostrar para vocês amanhã, de casos de traumas, ele funciona muito bem com depressão. E os casos mais graves, onde tem um reflexo imediato negativo na vida afetiva, familiar e profissional do indivíduo, a gente consegue fazer uma redução muito importante dos sintomas e muitas vezes a gente trabalha o paciente para tirá-lo da crise, né? Então, isso é importante a gente ter essa consciência, né, de que a depressão é uma doença muito grave, né? É a doença do século, né, como eu coloquei na chamada da nossa live, é realmente a doença do século, porque ela se manifesta de muitas maneiras, né? E isso é muito, muito forte, o que eu vou dizer agora, que os médicos, às vezes, se veem impactados diante de pacientes tão comprometidos dentro de um quadro de depressão. Né? Como é que a depressão se manifesta? Né? Como eu falei antes, a depressão maior, né, que é aquela depressão que é mais comum entre todas elas. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 2 milhões de casos por ano. É muito grave. É uma depressão profunda, que muitas vezes a base dela está sustentada numa autoestima rebaixada, né, numa apatia da pessoa, num cansaço, né, numa fadiga crônica, né, e muitas vezes a gente encontra causas biológicas, né, associadas nesses casos de depressão. A gente encontra também, dentro do nosso contexto de trabalho, a depressão sazonal, né, que são típicas de países mais frios, né? Ela comete-se dos pacientes no outono, no inverno, onde os dias são mais curtos e mais escuros. Esse tipo de depressão, ela é uma depressão que a pessoa tem períodos, né? São ciclos, né? A gente tem a depressão distímica, que é aquela depressão onde a pessoa tem aquele quadro mais leve por meses a fio, né? E aquela provocação daquela sensação persistente de pessimismo, né? E a depressão psicótica, que é uma depressão mais grave, essa realmente é importante que a gente tenha um acompanhamento psiquiátrico associado, né? A gente precisa observar no paciente alucinações visuais, alucinações auditivas, delírios de uma maneira geral, né? E a gente tem a
depressão bipolar. Aqui eu vou falar um pouco, viu, Aline? Que eu não vou falar da depressão com um toque associado, porque a gente tem uma série de manifestações da depressão, mas a gente não tem tempo de falar sobre todas elas na nossa live. Então, estou falando aquelas que a gente já teve mais contato, trabalhando principalmente com o protocolo de Prand, tá? Então, essa depressão, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, é o tipo que mais causa suicídios. Ela dá uma cara ela tem uma cara de transtorno bipolar. Ela se parece com o transtorno bipolar, que é um distúrbio diferente, né? Que tem alterações de humor e de obsessão, né? Essa doença, ela é crônica, tá? Ela não tem cura e se estende por uma vida toda, né? O tratamento, ele precisa ser medicamentoso, né? E que seja feito um acompanhamento psiquiátrico em paralelo, tá? Nos casos mais graves desse tipo de depressão, o paciente precisa ser internado, tá? A gente tem também outra manifestação que é a depressão melancólica. Os sintomas são ideias bem negativistas, pensamentos suicidas e tem uma característica bem importante de prostração. O indivíduo mostra essa prostração muito evidente. Então, é importante a gente ficar ligada nesse tipo de depressão. As situações traumáticas e estressantes marcam esse tipo de depressão, que é a depressão reativa, né? Por exemplo, episódios de fim de um relacionamento, um evento traumático que a pessoa viveu, né? Esses tipos de episódios podem realmente, um luto crônico pode causar um processo depressivo reativo, né? A gente tem hoje algumas ferramentas que são extremamente importantes, né, para a gente utilizar trabalhando com esses processos depressivos. O EMDR é uma dessas ferramentas, né? E aí me perguntam sempre se eu uso o protocolo padrão com o processo depressivo, como paciente dentro do processo depressivo. Para os que não são MDRistas, eu vou explicar. O MDR é uma abordagem terapêutica faseada, né? A gente trabalha em cima de um protocolo padrão, que ele tem 8 fases, e as fases têm objetivos e tem procedimentos cada uma delas. Então, nessas fases, a gente pode ir trabalhando as situações patogênicas que o nosso paciente viveu. Então, isso é muito importante, porque quando eu estou dentro do protocolo padrão do MDR, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Porque eu prefiro o protocolo de Prand, que é um protocolo já estudado para usar com depressão. Porque o paciente depressivo, nós precisamos ter alguns cuidados especiais. Boa noite, pessoal que está chegando, né? Estou muito contente de vocês estarem aqui, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora do que eu sei fazer hoje, né? Que é trabalhar com MDR e depressão, né? Eu acho que o MDR tem me ajudado muito. Naqueles casos mais graves, que no passado a gente ficava muito angustiado em não tirar o paciente daquele estado muito, às vezes, mórbido, né? E hoje a gente consegue, com o MDR, pelo menos, dentro de um quadro depressivo, reduzir os sintomas. Pelo menos, tá? Eu amanhã vou mostrar para vocês 2 casos clínicos de pacientes que estão vivendo uma vida muito bem depois que a gente fez aquele plano de trabalho, que é um plano de trabalho, o protocolo de Prand, tá? Vocês vão ter ele amanhã. Então, se a depressão for claramente, se ela aparecer devido a um evento traumático, né? O MDR consegue fazer o reprocessamento desse trauma e assim a pessoa vai reduzindo os sintomas, aquela força emocional dos sintomas vai desaparecendo, né? A pessoa consegue integrar aquela memória a um processamento adaptativo de informação que o nosso cérebro tem, né? E
a gente consegue ver a pessoa fazer uma recuperação extraordinária, tá? O Van der Kolk, que é um grande estudioso de trauma, eu trouxe para vocês hoje uma pesquisa dele. Ele realizou um estudo comparativo, isso foi muito interessante, entre os efeitos de pacientes sendo tratados com EMDR e sendo tratados com Prozac, que é uma medicação utilizada para este fim. Tá? Ele controlou esses pacientes antes, durante e depois do pós-trauma. Nesse estudo, o Van der Kolk traz que 70%, 75% dos pacientes que apresentavam transtorno de estresse pós-traumático deixaram de apresentar os sintomas depressivos depois de 6 meses de tratamento com a terapia de MDR. Enquanto que os pacientes que foram tratados com o Prozac, né, e com a fluoxetina, né, receberam, eles não deixaram de apresentar os sintomas depressivos também após os 6 meses de tratamento. Esse estudo eu vou passar para vocês amanhã, tá? Para que vocês quiserem ler esse estudo inteiro, que vocês, de uma certa forma, tenham a proximidade com essa parte mais científica do MDR, que tem sido maravilhosa, tá? Esse autor, o Hoffman e o Reise, que são os autores do protocolo de Prand, eles têm feito inúmeras pesquisas com esse protocolo para que eles possam, de uma maneira geral, conseguir fazer com que a pessoa, de uma certa forma, consiga, né, fazer o enfrentamento desse processo depressivo. A Zuleika está perguntando qual a diferença entre depressão e melancolia, né? A depressão, o indivíduo apresenta os sintomas, como eu falei para vocês, entre aqueles 10 sintomas, pelo menos 5 deles, de uma maneira muito forte, e ela muitas vezes não tem um motivo aparente. Tanto a melancolia como a tristeza, a pessoa começa a se sentir daquela forma, muitas vezes tendo um motivo aparente. Então, isso é muito importante a gente estar ligada para saber o que é que aconteceu com esse paciente. Ô, Ana, realmente a questão neuroquímica, ela é muito importante, né? Eu referia anteriormente um dos tipos de depressão, que é a depressão endógena, que ela é toda embasada dentro de uma mudança bioquímica que eu vou mostrar para vocês um pouquinho amanhã, tá? Então, isso é muito importante vocês terem para a gente poder estar falando com vocês sobre isso, né? Muitas vezes depende, eu aplico o protocolo, o questionário de Beck, né, de depressão, que eu gosto bastante, eu usei ela na minha tese de mestrado, de doutorado, né? Eu aplico quando eu tenho a intenção ou de escrever algum artigo ou de fazer alguma pesquisa, né? É importante. Existem vários protocolos importantes hoje que a gente pode até passar alguns deles para vocês amanhã. Para quem tem intenção de fazer pesquisa, eu já quero convidar vocês para fazer parte, o pessoal que é associado da Associação Brasileira de MDR, da qual eu sou presidente. A gente hoje tem um núcleo de pesquisa bem ativo, que inclusive a gente pode utilizar a associação para ser a entidade onde os profissionais vão fazer pesquisa. A doutora Tina Zampieri é quem faz essa coordenação e eu estou dando um suporte para a Tina nessa área. Então, quando o paciente é medicado, e mesmo medicado, ele não consegue parar de chorar, né? E se denomina depressivo desde criança. O que é importante, né? A gente já falando um pouco da nossa experiência prática com o MDR, né? É muito importante a gente fazer um rastreamento dos traumas. A gente hoje tem o questionário ACEs no MDR, que a gente faz um rastreamento das experiências adversas da infância que a pessoa sofreu e que podem ocasionar essa progressão de doenças a longo prazo.
né? Esse é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, um estudo bem de porte, tá? O estudo ACEs. E esse estudo a gente hoje utiliza no MDR com o objetivo de rastrear as experiências traumáticas, né? Então, a gente tem que ter muito claro o que esse paciente passou, viu, Elisângela? E durante o processo terapêutico e fazendo planos de tratamento para que a pessoa vá minimizando essa dor. Né? A gente sabe que no MDR a gente tem alguns protocolos que a gente trabalha só as emoções e as sensações corporais. Eu faria, antes de reprocessar qualquer coisa, a utilização, por exemplo, de um protocolo de dessensibilização para minimizar essa dor e essa pessoa parar de chorar, que é muito importante. Nesse momento, Ivanildes, você tem razão, que nós estamos vivendo é muito importante nós psicólogos. Hoje eu estava falando com uma colega de que os nossos consultórios, depois da pandemia, vão ficar mais cheios do que eles estão. Porque as pessoas estão desenvolvendo sintomas de depressão muito graves e as pessoas, de uma maneira geral, não têm entrado em contato com isso dessa forma como a gente está entrando agora. Já existem pesquisas que vêm sendo feitas, vêm sendo realizadas nessa direção, né, de ver de como os transtornos depressivos têm aparecido e como, de uma certa forma, as pessoas conseguem, né, fazer coisas muito sérias dentro desse contexto, né, começarem a usar substâncias químicas, usarem medicações para dormir. Né? Acreditem no que eu estou falando para vocês, eu atendi uma garota de 18 anos que está usando medicação para dormir diariamente porque não está conseguindo lidar com o confinamento. Então, os pais não a deixam sair de casa por conta dos avós, que são mais velhos, e aí essa menina está assim, entrando no processo depressivo. Né? Vai ser avaliada por um psiquiatra agora, mas a gente precisa ter essa noção de que isso vai acontecer e que isso vai, com certeza, se propagar por um tempo. Ô Dani, a gente está fazendo essa live hoje, a Dani Teruel. A gente está fazendo essa live hoje. No final dessa live, vocês vão ter esse protocolo de depressão, as pessoas que entrarem na aula de amanhã. Por quê? Porque eu estou fazendo essa live, gente, por um compromisso moral que eu tenho de não estar repassando o protocolo sem ensinar. Esse não é um protocolo fácil. Vocês têm que aprender a aplicar para poder aplicar bem. Então eu vou passar esse protocolo, mas eu vou ensinar amanhã gratuitamente para vocês. Então no final da nossa live, a Giane vai colocar um link que vocês deverão se inscrever na aula de amanhã. Vai ser das 18 às 20 horas, 2 horas de aula, e eu vou passar esse protocolo para vocês, que é um protocolo bárbaro, tá? Eu tenho usado com pacientes depressivos há mais de 3 anos, tá? Eu conheci esse protocolo numa conferência de Endria lá fora do Brasil, e foi para mim muito importante porque eu passei a acreditar que existem alguns casos, em qualquer que seja a abordagem, que eu preciso tomar mais cuidados na hora que eu vou atender, na hora que eu vou fazer o trabalho com esses pacientes, que são pacientes mais graves, tá? Então, Dani, você está convidada, porque você está aqui com a gente, então você está convidada para amanhã estar com a gente nessa aula, tá bom? Eu tenho um prazer muito grande, tá? Da gente, olha a Marta disse que não ia aparecer, ela marcou um paciente para vir. Grata, Marta, por estar aqui com a gente, tá? Então, eu vou falar agora da depressão e o MDR, né? No MDR, a gente tem um processamento adaptativo de informação, que ontem demos uma aula maravilhosa para os nossos alunos, né, da empresa Equilíbrio Mente e Corpo, e alguns convidados, né, que esse processamento adaptativo de informação é que rege, né, o acolhimento das memórias no nosso cérebro quando elas são adaptativas. Quando elas não são adaptativas, né,
O que é que acontece? Né? A gente desloca essas memórias para outras regiões do cérebro. O processamento adaptativo de informação, gente, sugere que há um balanço neurológico em um sistema fisiológico distinto do cérebro que permite que as informações sejam processadas ali de uma maneira, de uma adaptação resolutiva, né? Então, todas as conexões associadas, elas vão sendo experienciadas nesse processamento, né? Então, a gente tem, no MDR, quando o indivíduo sofre um trauma, muitas vezes ele pode deprimir, com certeza, né? E ele entra para um estado desregulado, onde a pessoa pode estar tendo vários sintomas que justificam o paciente a apresentar aqueles sintomas. Porque o trauma faz isso, ele fica ali alocado num local específico, em neuroredes específicas, fora do processamento adaptativo de informação. E o nosso objetivo é que na estrutura de uma fase de dessensibilização, onde a gente foca a angústia desse trauma, né? Então a gente possa engajar o paciente no reprocessamento daquelas experiências sensoriais, daquelas experiências visuais e daquelas experiências emocionais e também das crenças negativas que o paciente adquiriu sobre ele mesmo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que quando os eventos depressivos eles são isolados, eles são mais fáceis de serem superados, né? As dificuldades relacionadas com o abuso físico, abuso psicológicos, né? Casos de negligência, muitas vezes a gente consegue. A depressão mais profunda, ela é um pouco mais difícil da gente reprocessar. Por quê? Porque muitas vezes atinge áreas do cérebro que o próprio paciente não dá conta, né? Ontem perguntaram, quando eu começo a trabalhar com MDR, a fazer o reprocessamento, e a pessoa não consegue falar nada, muitas vezes o paciente não dá conta de entrar naquela situação ainda. Então, por isso que o paciente depressivo, a gente primeiro precisa prepará-lo. E amanhã vocês vão ver como a gente faz isso, né? Porque quando a depressão tem uma base traumática, o Van der Kolk diz, né, que a maioria das depressões pós-trauma, ela vai desaparecer ou diminuir significativamente quando a gente faz o trabalho com MDR. Mas é importante que a gente avalie se existe um trauma ou não. E a gente pode avaliar os traumas, vocês vão ver isso amanhã, como os traumas simples e os traumas complexos. Né? A gente trata de maneiras distintas, tá? A depressão, gente, ela pode ter múltiplas etiologias, com certeza. A gente precisa ver se existem lesões anexas, tá? Que são propensões biológicas, né? Se o trauma, quando foi introduzido, a pessoa, como a pessoa respondeu àquele trauma, como a pessoa apresentou os sintomas no início do evento traumático simples, né? E como esse evento foi evoluído até a fase adulta. Por exemplo, se esse trauma aconteceu na infância, né? Então, é muito, muito característico da gente, com um trauma simples, o processo depressivo com MDR, ele ser reprocessado. O trauma simples, ele é mais fácil de ser tratado, ele é mais fácil de ser, de uma certa forma, contextuado para o paciente trazer para a gente, mas o trauma complexo, ele é bastante preocupante. Por quê? Porque o trauma complexo, a pessoa pode trazer os sintomas depressivos gravíssimos, né? A pessoa pode trazer os sintomas, muitas vezes, crises depressivas muito graves, que a pessoa passou por elas, né? Então, é muito importante a gente ter essa referência que a gente pode tratar esses traumas complexos desde que a gente não trabalhe
de uma maneira tranquila, como a gente faz com o protocolo padrão, né? Então, a gente pode trabalhar com o protocolo padrão, mas sempre fazendo alguns ajustes. Por isso que eu trago para vocês amanhã o protocolo de Brand, né? Porque é um protocolo que tem sido usado no mundo inteiro, tá? Para trabalhar os casos mais graves depressivos, inclusive aqueles que estão montados em cima de algumas características mais graves, como tentativas de suicídio, como etc, né? Tentativas mais graves, né? Então, é importante que a gente pense que essa depressão maior e o MDR, na base traumática, a gente sabe que o MDR tem tido um belo avanço com a depressão, mas com a depressão maior, né, aqueles casos onde a gente precisa estudar esses casos para ver se realmente como nós vamos trabalhar. Eu vou ensinar passo a passo para vocês amanhã. E assim, eu trouxe para vocês esse protocolo, eu vou dizer para vocês, eu conversei com o Hoffman, o Arne Hoffman, ele é um alemão, né? Tive um pouco de dificuldade de falar com ele, falei muito com a secretária dele, mas ele me autorizou a estar dando essa aula, me autorizou a estar passando esse protocolo para vocês amanhã, né? Então isso é muito bom, eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque foi uma questão de confiança, né? A gente ligou para ele, a gente pediu autorização, que eu acho isso muito importante, né? Da gente fazer um trabalho legal, né? Então, Tatiana, no final nós vamos dar para vocês um link que vocês vão fazer a inscrição. E amanhã minha secretária vai passar o dia trabalhando para poder, às 6 da tarde, eu estar dando essa aula para vocês. Vai ser no Zoom, vocês vão fazer a inscrição e a gente vai dar a aula gratuita para todos vocês que estão aqui na live, tá? Eu só pediria que vocês não repassassem esse link para qualquer pessoa, porque a gente está dando prioridade ao pessoal que veio à live, né? Que veio até a live, que está aqui com a gente hoje, né? Eu sei que isso é impossível esse pedido, mas uma coisa ética seria que vocês não repassassem, tá? Entretanto, é importante a gente falar que quando a gente tem esses casos de depressão maior, né, com o MDR, a gente tem que fazer uma bela de uma instalação de recursos, né, para a gente poder seguir na mudança de paradigma com o paciente, onde a gente vai trabalhar dentro de um contexto bastante importante, né, que é o trabalho onde a gente vai olhar os alvos, a gente vai, nesse protocolo, para vocês terem uma ideia, a gente faz o reprocessamento dos disparadores antes da gente buscar os alvos, né? O que é que o paciente traz que dispara as crises depressivas? É um protocolo fantástico, já, gente. Eu vou falar um pouquinho dos alvos do MDR, né? Quais são os alvos que a gente pode trabalhar dentro do paciente, de um paciente que se apresenta com esse contexto depressivo? Essa live, gente, ela vai para o YouTube da empresa Equilíbrio Mente e Corpo, né? E ela vai ficar aqui no Instagram também, tá? Ô Nair, que alegria você fazer parte da Associação Brasileira de MDR. É uma alegria minha a todos que fazem parte da associação. Eu sou presidente da associação e junto com a nossa diretoria, nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso para o MDR no Brasil. E eu convido a todos que ainda não são associados que juntem-se a nós. Agora, em junho, nós teremos um grande evento. É a Semana em Foco do MDR. Vão ser, à noite, várias palestras dadas por grandes nomes do MDR no Brasil. E no sábado, nós vamos ter o professor que eu gosto demais, que é o Roger Salomon, que é um americano, que ele vai trazer para nós um trabalho de MDR luto nessa fase tão difícil que a gente está vivendo, tá? Então, quais são os alvos que a gente trabalha no MDR, tá? São
tristeza, fora, dentro de um contexto grave de luto, dentro de um contexto grave de separação, né, de paz. Muitas vezes a pessoa tem situações negativas demais da vida, pessoas que vivem abuso psicológico muito grave, nós podemos tratar com o MDR, né? Pessoas que têm problemas de identidade e que geram um processo depressivo muito grande. Então, todos esses alvos a gente pode trabalhar, né? Respostas negativas de pessoas diante de um quadro depressivo, a pessoa pode trazer dentro do contexto dela. Eu não estou entendendo, Michele, a sua pergunta. Sábado terá também? Não, comigo não. Sábado eu estou em um outro evento, não vou dar esse protocolo de depressão e ele não vai ficar gravado, tá? Por um acordo meu com o autor. Quem assistiu o protocolo vai assistir. Eu vou mandar o script do protocolo para vocês terem esse material, mas não vai ter nada no sábado não, viu, Michele? Tá? Eu vou estar em outro evento, tá? Então, a depressão é uma doença que exige um acompanhamento médico sistemático, tá? É necessário ter a formação de MDR para o curso de amanhã, tá? Então, a Giane está colocando aqui, é necessário porque esse é um protocolo direcionado para profissionais que têm pelo menos o nível 1 do MDR. Sobre o luto, é no dia, acho que 14 de junho, Michele. Não é sábado agora, tá? Então, é muito importante a gente ter essa noção, tá? É importante que a gente tenha nós vamos soltar ainda o link para o curso, tá? Espera só um pouquinho que eu vou soltar uns 5 minutinhos antes da gente terminar a live, tá? Vou só terminar esse final da live e a gente já solta. Será amanhã a aula, será das 18 às 20 horas. Nós vamos soltar o link do grupo para o grupo daqui a pouco. Ayane, você que não está conseguindo assistir, eu te mando o link no teu WhatsApp, ok? Não, o link sobre o curso do luto, gente, vocês vão ter que se inscrever na associação, tá? Não tem nada a ver com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Nós estamos divulgando nos grupos de WhatsApp, no Telegram da associação, e essa semana em foco da associação é gratuita para os associados, e para quem não é associado, tem uma pequena taxa, tá? Então, eu vou dizer para vocês, atualmente não se fala assim cura para a depressão, se fala em remissão completa dos sintomas, tá? Mas nem nesses casos significa que a doença foi totalmente curada. É preciso que a pessoa permaneça em manutenção do tratamento por um tempo, né, para se falar em cura, tá? Quais são as medicações que se utiliza no tratamento de depressão? São os antidepressivos, que tem uma variedade deles e que vocês podem, de uma certa maneira, estarem entrando em contato com esses antidepressivos com psiquiatras que vocês trabalham. Os psiquiatras que eu trabalho, normalmente eu costumo perguntar quais são os remédios que habitualmente eles usam, né? Então, olha que legal a Miriam. Ela já é platino da associação, tem 5 anos de associada. Parabéns, viu, Miriam? Então, é muito importante a gente saber. Perguntaram aqui quanto tempo dura a doença. O tratamento para a depressão com MDR, você leva 1 ano, 1 ano e meio, né? De uma maneira geral, algumas das técnicas que eu trabalhava anteriormente, eu levava 2 anos, 2 anos e meio para tratar, né? E a gente pensando que nesse período as pessoas também podem ter momentos de recaída. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, tá?
Existem pessoas que exigem tratamento por uma vida toda. E isso, gente, não é uma questão de fraqueza, tá? A depressão deve ser tratada como qualquer outra doença, tá? Existe uma possibilidade da pessoa desenvolver um pensamento suicida dentro de um processo depressivo? Sim, existe, né? E muitas vezes a gente sabe que o processo depressivo ele é angustiante, porque a pessoa fica sem saída, a pessoa fica desesperançosa, né? A pessoa fica dentro de um contexto onde ela não encontra uma vontade de viver, né? A depressão hoje, ela tem sido vista na infância, na adolescência, na fase adulta e na fase da velhice. Os idosos estão depressivos. Por quê? Por conta de uma série de fatores, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, né? Muitas vezes, Verônica, realmente os psiquiatras, alguns deles, desconhecem o MDR. Eu acho que é um papel nosso estar divulgando a técnica que a gente trabalha para os parceiros que a gente trabalha. Então, eu, de uma certa forma, eu apresento a terapia de MDR para os parceiros que eu trabalho, né? Eu tenho uma paciente que ela foi operada por um neurologista e esse neurologista não me deixou fazer MDR. Essa menina estava num quadro depressivo bastante grave, mas ela foi operada de uma doença que o próprio neurologista desconhecia os sintomas da doença. Era uma doença grave e que tinha 8 casos descritos no mundo. Então ele não me permitiu, ele já conhecia, mas eu fui lá e expliquei o que eu poderia fazer com o MDR. E mesmo assim ele não deixou eu usar o MDR, tá? Então é muito importante que a gente saiba dessas nossas limitações. Se o médico diz não autorizo, não faça, tá? E essa minha paciente hoje ainda é minha paciente há 2 anos e eu não aplico o MDR nela, tá? Então eu gostaria de falar um pouquinho para vocês. Eu vou falar um pouco para vocês amanhã da parte de suicídio, amanhã na aula, falar um pouco, né, na minha aula, já está preparada a aula, que eu vou dar para vocês amanhã, vai ser às 18 horas, das 16 às 20, desculpa, das 18 às 20 horas, ou seja, das 6 da tarde às 20 horas, vocês, depois dessa aula, eu vou encaminhar no e-mail que vocês vão colocar na ficha de inscrição, a minha secretária vai mandar para vocês o script do protocolo, que ele foi traduzido, foi revisado, tá bonitinho para vocês poderem trabalhar. Eu vou ter muito prazer de fazer isso, porque eu vou ensinar para vocês esse protocolo, tá? Que para mim realmente é muito importante, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente finalizar. Eu queria, Giane, que você soltasse o link da aula de amanhã, tá? A Giane vai soltar. Queria que vocês copiassem esse link, já coloquem. Podem até se inscrever hoje. Amanhã que a minha secretária vai fazer o grupinho para a gente poder soltar o link ou eu vou soltar, prestem atenção, ou eu vou soltar o link por um grupo que a minha secretária vai fazer, ou eu vou soltar o link por e-mail, tá certo? Então, é importante vocês ficarem atentos, tá? Se vocês receberem uma chamada para um link de um grupo com o nome Depressão e MDR, então você pode, de uma certa forma, solta novamente, Gi, se você puder, tá? Que a gente já está finalizando o nosso trabalho, tá? Eu queria dizer para vocês que é muito importante vocês fazerem essa aula e não simplesmente pegarem esse protocolo e aplicarem. Porque esse protocolo, como eu falei, vocês vão clicar, Viviane, nesse link e vão se inscrever. E aí a minha secretária ou vai fazer um grupo ou vai mandar no e-mail que vocês mandaram nesse link, ela vai mandar o link do Zoom, tá certo? Então, é muito importante vocês aprenderem organiza o Angel,
O que é que você está perguntando onde? O link está aqui. Passa o chat e você vai encontrar o link, tá? Então, Jane, põe de novo, Jane, no final. Porque onde acha o link? Você vai achar. Procura no... É só você apertar em cima onde tem um comentário, aí vai aparecer copiar. Aí vocês copiam o link, tá? É possível sim, Marcela. Eu já copiei o link, tanto é que ele não abre agora, ele abre fora. Vocês podem também copiar o link, tá? Eu vou fazer o seguinte, assim que eu terminar, onde tiver a live, vocês vão ver o link embaixo, ok? Para os que não conseguiram copiar, tá bom? Não vou mandar, não põe um e-mail aqui que eu nem vou olhar esses e-mails, tá, gente? Eu vou mandar para vocês, eu vou colocar agora no Instagram da Equilíbrio Mente e Corpo, eu vou colocar o link. Printem a tela. Olha, a Aline fez uma coisa legal. Printem a tela onde tem o link e vocês copiam. Mas eu vou colocar lá para todo o pessoal que estava aqui. Então, eu vou finalizar agora, tá? Jane, põe novamente para eles printarem a tela, por favor. Eu vou finalizar agora, tá? Para vocês, fiquem tranquilas, gente. Quando eu finalizar, vai aparecer a nossa live. Embaixo o link vai estar lá, ok? Fiquem tranquilas. Depois eu tiro. Eu vou deixar vocês copiarem, depois eu vou tirar, ok? Então eu vou terminando para vocês agora, tá? E eu espero vocês amanhã na nossa aula, ok? Um beijo grande no coração de todos. Giane, muito obrigada pela parceria, por me ajudar aqui, tá? E um beijo muito grande no coração de todos vocês. E até semana que vem, na live sobre procrastinação, tá? Teremos também um protocolo, hein? Um beijão para vocês.